Qual regime tributário escolher para o meu negócio? Quais são as formas de tributar uma empresa hoje no Brasil? O que é melhor? Simples nacional, lucro presumido, lucro real? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar em detalhes. Bom, se você não me conhece, meu nome é Romário, sou contador, diretor aqui na Rebuco Contabilidade e hoje a gente vai falar sobre regimes tributários, formas de tributação. Qual é mais benéfica para o negócio? Eu irei dar alguns exemplos aqui de quais são os melhores regimes, né? Lembrando que sempre é interessante fazer planejamento tributário, beleza? É difícil pegar uma forma pronta, uma receita de bolo pronta, aplicar numa empresa, aplicar em outra, não tem como fazer isso. Mas, guia de regra, alguns casos a gente já pega ali mais ou menos características que induzem a empresa aí para Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E se você não tem inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas que quebram empresa, ou até mesmo quem já tem uma empresa e tem dúvidas sobre esse assunto. Aí não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos semanais. Bora lá para o assunto de hoje. Pessoal, a gente tem três formas da gente tributar uma empresa hoje no Brasil. Nós estamos falando aí de Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vamos lá, Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Simples Nacional, pessoal, nada mais é do que o regime unificado, onde você paga todos os tributos em uma única guia. Você paga na guia ali PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, o ICMS se você for comércio, ISS se você for serviço e o INSS, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, embutida ali junto. Isso tudo aí você paga numa única guia. Os demais regimes você paga todos esses impostos também, mas porém de forma separada. Então, vamos lá, Simples Nacional, a primeira característica é unificado, todas as guias em uma só. Beleza? Outra característica do Simples Nacional, você paga tributo sobre faturamento. Então a gente já começa a pensar assim, poxa, se eu pago tributo sobre faturamento, então quanto meu maior faturamento, maior vai ser o meu imposto. Consequentemente, também a minha alíquota. Porque a alíquota, pessoal, ela é de acordo com faixa de faturamento de 12 meses anteriores. Ah, Romário, mas eu não tenho 12 meses, abri minha empresa agora há pouco tempo. A Receita pega e joga 12 meses para frente. Vai pegando média até chegar nos 12 meses, porque a forma é o seguinte, você pega o faturamento dos últimos 12 meses, soma-se com o faturamento do mês anterior e diminui o 12º faturamento lá em cima. Então, na realidade, ela sempre pega os 12 meses. Se você já tem uma empresa que já está aberta há mais tempo, vai ser sempre média de faturamento nos 12 meses. Se você tem uma empresa que abriu agora por esses dias, recente, joga-se para frente para chegar na sua faixa de faturamento. Então, uma empresa que tem um faturamento muito alto, pode não ser interessante ficar no Simples Nacional. Romário, qualquer empresa pode ser Simples Nacional? Não, pessoal, nem toda empresa pode ser Simples Nacional. Tem algumas vedações. Vou dar um exemplo aqui, aluguel de imóveis próprios, não pode ser Simples Nacional, bancos, corretoras. Então essas empresas aí, tem outras listas aqui, que depois eu posso estar até trazendo para vocês também, mas nem toda empresa pode ser Simples Nacional. Também tem questão de faturamento, uma empresa que fatura acima de 4.800.000 no ano, também não pode optar pelo regime unificado, que é o Simples Nacional. Beleza? Então, Simples Nacional é um regime tributário, dizendo que você paga sobre faturamento, tudo em uma única guia. Beleza? Dando um exemplo aqui mais ou menos como funcionam as alíquotas, para comércio você iniciaria pagando 4%, indústria 4,5%, prestação de serviço em geral iniciaria pagando ali 6%, atividade, cessão de mão de obra e advocacia, consultora pagaria ali 4,5%, beleza? E tem as atividades do anexo 5, engenharia, questões ali de medicina, médicos, engenheiros, psicólogos, voltado para a saúde, iniciaria em 15,5%. Tem uma estratégia muito bacana, vou até deixar um vídeo aqui no card aqui falando sobre essa questão, como reduzir o imposto ali dessas atividades que está no Simples Nacional, pagando 15,5% para pagar 6% de imposto. Então, Simples Nacional seria isso aí. Vamos lá para a segunda possibilidade, lucro presumido. O próprio nome fala, presumido, vem de presunção. Então a Receita presume que para venda de mercadoria a sua margem de lucratividade seria 8%, e para a prestação de serviço, a margem de lucratividade seria 32%. Dessas bases aí, a Receita aplica-se ali a alíquota de imposto de renda e de contribuição social. A contribuição social no comércio não seria 8%, seria 12%, tá? Tem uma diferencinha aí. Para serviço, 32% seria a base, tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. E também você paga tributo sobre faturamento, beleza? O PIS e COFINS é sobre faturamento. ICMS é sobre o regime de débito e crédito. O ISS também é sobre faturamento. Então, o lucro presumido, a característica dele é o seguinte, é um regime tributário onde você paga por uma presunção e também sobre faturamento. Romário, quando é indicado a gente optar por lucro presumido?
Lembrando, nada substitui o bom planejamento tributário, tá? Mas via de regra, empresas como, por exemplo, empresas que trabalham com aluguel de imóveis próprios, com locação que recebe aluguéis, via de regra é interessante ir para lucro presumido, beleza? Empresas que vendem imóveis, também é interessante ir para lucro presumido também. Via de regra, a gente leva essas empresas para lucro presumido. Mas lembrando, é sempre bom fazer o planejamento tributário. Então, lucro presumido é assim, você paga tributo sobre faturamento, também tributo sobre presunção. Terceiro, pessoal, lucro real. O lucro real, o próprio nome já fala, vou pagar tributo sobre o lucro fiscal do negócio. Como é que funciona? Tudo que você compra, tudo que você tem de insumo, você vai gerar créditos. Quando você presta serviço ou vende mercadoria, você gera débito. Um menos o outro de dar o imposto a pagar. E o imposto de renda e a contribuição social é sobre o lucro. Romário, mas eu fechei com prejuízo. Você fechou com prejuízo, você não daria imposto de renda e contribuição social a pagar. Romário, como é que fica o INSS? O INSS dos funcionários onera muito nesse regime tributário, onde você tem que pagar ali a contribuição previdenciária patronal. Lembra que o Simples Nacional você paga todo o tributo unificado? Já no lucro real e lucro presumido você paga tudo separado. Então, pessoal, vamos pegar um resumão aqui para ficar mais fácil o entendimento. Simples Nacional paga o tributo sobre faturamento. Quando é indicado ir para Simples Nacional? Quando o seu faturamento não é tão alto, a sua margem de lucratividade é alta. Beleza? Faturamento não tão alto e lucratividade também é alta. Beleza? Quando que é interessante ir para lucro presumido? Quando eu tenho um faturamento alto e a minha lucratividade, via de regra, é maior do que 8%, porque 8% é a minha presunção para comércio, beleza? E 32% para serviço. Então, lucro presumido aí tem que fazer a conta na questão de serviço lá também, beleza? Então, lucro presumido, via de regra, são as empresas que têm um faturamento bem elevado, né? Porque o Simples Nacional, quanto maior o seu faturamento, sua alíquota vai aumentando, então o lucro presumido você meio que consegue travar aquilo ali, beleza? Essa subida da alíquota. E para lucro real, quando você tem um negócio que a lucratividade é muito baixa, como, por exemplo, supermercado. Supermercado, a maioria, a gente leva para lucro real. Postos de combustíveis também, geralmente a gente leva para lucro real. Então, pessoal, quando é melhor ser Simples Nacional? Voltando a falar aqui, quando o seu faturamento não é tão alto e a sua lucratividade é alta. Lucro presumido, quando você tem um faturamento que é alto e a sua lucratividade geralmente ultrapassa ali 8%, beleza? E lucro real, quando a sua lucratividade é muito baixa mesmo e o seu faturamento é alto. Romário, tem alguma outra situação que eu não posso optar pelo Simples Nacional? Tem algumas atividades que são impeditivas no Simples Nacional, como, por exemplo, aluguéis de imóveis próprios, não pode ser Simples Nacional. Outro também, bancos, corretoras de seguro. Então, tem outras atividades que não pode optar pelo Simples Nacional e também questão de faturamento. Faturou acima de 4.800.000 no ano, você não pode optar pelo Simples, aí tem que optar pelo lucro presumido. Romário, lucro presumido eu posso optar por qualquer situação? Lucro presumido a gente tem impedimento, é questão de faturamento também. Acima de 78 milhões no ano, você tem que ir pelo lucro real. Então, Simples Nacional até 4.800.000 no ano, lucro presumido até 78 milhões no ano e lucro real daí para cima você pode optar. Lucro real não tem questão de faturamento não. Então, eu falei aqui sobre questões ali de atividade, que você pode optar por uma ou outra. Geralmente, as atividades mais usuais que a gente coloca no Simples ou presumido lucro real, e as questões de impedimento relativa à questão de faturamento. Então, pessoal, é sempre bom fazer um bom planejamento tributário. E se você está nessa situação, quer abrir uma empresa, não sabe qual regime tributário vai optar, ou você que já tem uma empresa e está na dúvida, será que eu estou no regime tributário correto? Será que é melhor para o meu negócio? Vamos deixar aqui abaixo nossos dados para contato. Será um prazer atender vocês e fazer um diagnóstico fiscal do seu negócio. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Será um prazer responder a sua dúvida. Ou então, entre em contato conosco, que estaremos à disposição para ajudar vocês. Conte com a gente!